e as duas noras. E foi neste contexto em que a viúva resolve voltar para a sua terra, resolve voltar para a sua parentela, resolve voltar para o seu país. Foi nesse contexto que nós encontramos esta bela poesia que aqui está, inspirada do coração de Ruth, uma das noras que deseja de maneira intensa seguir a sua sogra, deseja de maneira incondicional ser fiel à mãe do seu falecido esposo, ser fiel àquela relação familiar que tinha com a sua sogra. Eu quero pensar um pouco, queridos Fábio e Cida, nesta noite, sobre fidelidade familiar. Alguns aspectos do mesmo nós poderemos considerar para a aplicação no dia a dia, não só da vida de vocês, mas de cada um de nós que já somos casados, daqueles que estão se preparando para isso também. Naturalmente, essas aplicações valem para todos nós. Essas aplicações são bem-vindas a cada um de nós. Este é um dos mais belos textos da palavra de Deus, que retrata o amor incondicional em família. Amor que não exige condições, amor que ama de forma incondicional, sem exigir nada em troca. Este amor que de fato nós devemos a Deus e devemos também no relacionamento em família. Este amor incondicional de Ruth para com Noemi, este amor incondicional desta nora para com a sua sogra, é algo inspirativo, é algo que nos motiva. No caso aqui, naturalmente, é de uma nora para com a sua sogra. Algo, portanto, meus irmãos e meus amigos, espetacular e extraordinário, pensando no quadro em que são colocadas as sogras hoje, né? Algo de se valorizar de maneira intensa, pensando no quadro e até nas piadas que a mídia, que os programas humorísticos fazem das sogras. Este texto aqui vem mostrar uma nora fiel à sua sogra, uma nora, portanto, fiel. A resposta de Ruth a Noemi é a expressão clássica de fidelidade à sua sogra e também, de maneira ampla, de fidelidade à sua família. Noemi tentando convencê-la de várias maneiras a não segui-la, mas ficar ali na sua terra, e ali, quem sabe, constituir até um novo casamento. Era livre de se pedir, mas ela mostrou uma expressão, de fato, uma expressão clássica, como disse há pouco, e uma expressão determinada de seguir a sua sogra, a sua família. Precisamos resgatar hoje, precisamos resgatar nos dias de hoje este valor chamado fidelidade. É preciso que se resgate este valor no âmbito da família. Aliás, fidelidade e amor incondicional precisam ser resgatados no âmbito da família hoje. Sem dúvida, Fábio e Cida, o texto tem aplicações para a família numa relação de marido e mulher. Embora está mencionado o texto na redação de sogra e nora, tem aplicações para a relação marido e mulher, que nós queremos tentar aplicar neste momento. Fidelidade familiar, no primeiro aspecto, à luz do texto, não se limita a vantagens pessoais. Fidelidade familiar, é importante ressaltar isso, à luz aqui do texto, não se limita a vantagens pessoais. O ser humano tem uma tendência natural egoísta. Há um ego que fala dentro do ser humano de modo geral, do homem e da mulher. Há esta tendência egoísta dentro de cada um de nós, este ego pessoal que nos leva a sempre expressar o eu. Então, por isso, eu quero ressaltar aqui que, de fato, fidelidade familiar não se limita a vantagens pessoais. Grande parte dos conflitos em família advém disso, advém deste egoísmo pessoal que há dentro de cada um de nós, que há dentro de cada ser, de cada indivíduo que compõe a família, que há dentro de cada marido, que há dentro de cada mulher, dentro de cada homem, dentro de cada mulher.
dentro de cada um da família há, portanto, essa tendência natural egoísta. Eu quero, eu vou, eu estou com a razão, você não me entende, eu dou tudo, eu quero ser feliz. Então o eu sempre falando, o eu sempre dominando. Eu disse, inclusive a falecida em um diálogo que tivemos juntos, que essa expressão, inclusive última que disse, eu quero ser feliz, é uma expressão que muitos casais usam de modo geral. Naturalmente, aquela ideia de se casar para ser feliz. Eu estou casando porque eu quero ser feliz. Eu estou casando para me realizar. Eu estou casando para me resolver um problema social na minha vida. Então eu vou me realizar. Eu vou ser feliz. Até aqui, falecida, está esse contexto do egoísmo, do ego pessoal. Mas na verdade o que deveria acontecer em todos os casamentos, e deve ser o desejo dos nubentes aqui e de cada um, é o seguinte: eu estou casando para fazer o meu cônjuge feliz. O fato de eu estar pensando nisso, eu estou casando para fazer Cida feliz. Eu estou casando para fazer Fábio feliz. Quando há essa relação, quando tira-se este sentimento de egoísmo pessoal, esse sentimento de casar para a realização pessoal, mas casar para realizar o outro, para fazer o outro feliz, assim, naturalmente, haverá felicidade, haverá um entrosamento maior, haverá uma maior felicidade no casal, porque ambos estão esforçando-se de maneira incondicional, como diz aqui, esforçando-se de todas as formas para fazer o outro feliz. E assim, naturalmente, ambos serão felizes nesta relação. Portanto, fidelidade em família não se limita a vantagens pessoais. O amor e fidelidade de Ruth para com Noemi estava acima de vantagens pessoais, estava acima de realizações pessoais, estava acima dos seus desejos pessoais. Ela colocou tudo isto em segundo plano para poder, de fato, acompanhar aquela que representava, de fato, a sua família, aquela que estava representando toda a sua família. Vejamos o texto: não me instes a que te abandones e deixe de seguir-te. Noemi estava apresentando argumentos e mais argumentos para Ruth, no sentido de Ruth não acompanhá-la, sabendo que Ruth estaria abrindo mão de muita coisa para poder acompanhá-la. Mas Ruth disse: olha, não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te. Não adianta os seus argumentos de que eu devo ficar. Não adianta, portanto, eu não abro mão de lhe acompanhar. Eu não abro mão disto. Eu não abro mão de estar junto contigo em todos os sentidos. Este deve ser o pensamento, este deve ser o ideal de cada casal. Eu não abro mão de estar com você em todas as circunstâncias. Eu não abro mão de estar com você, ainda que eu tenha que pagar um alto preço. Cida diz: eu não abro mão de estar com você, ainda que tenha que pagar um alto preço. E naturalmente, quando há este interesse recíproco de fazer o outro feliz, o preço não é tão alto assim a pagar, não é? Fábio, eu não abro mão de estar com você, ainda que tenha de pagar o preço de tudo isso. Então, há relacionamentos, Fábio e Cida e demais ouvintes, cujas atitudes dos cônjuges instigam o afastamento. Há muitas atitudes que vêm instigar o afastamento. Instigar não o estar junto, o estar prontos. Muitas vezes a falta de compreensão mútua, motiva muitas vezes o afastamento do casal. Acaba afastando-se, embora estando morando debaixo do mesmo teto. Também a falta de paciência, as barreiras amontoadas. Às vezes a gente precisa ser mais paciente um com o outro, somos diferentes em essência, não é? As barreiras amontoadas também é uma coisa que instiga, que como os casais quando fazem isso, está instigando o outro a estar afastado dele. Barreiras amontoadas, problemas
que vão surgindo e vão sendo amontoados em vez de serem resolvidos cada um no seu próprio momento, serem resolvidos cada um na sua própria circunstância. Então, no momento que ele surge, ele deva ser resolvido. Também, naturalmente, e vocês já devem ter ouvido falar muito nisso, a falta de diálogo. Como tem sido uma atitude que tem proporcionado o afastamento de vários casais. Chama-se falta de diálogo. O diálogo sadio, o diálogo sincero, desejoso de ajustar, desejoso de resolver situações, é fundamental, portanto, para estreitar relacionamentos. Esse diálogo sadio, sincero, é fundamental para estreitar os relacionamentos. Precisa existir na sua casa, faz visita. Precisa existir na minha casa, precisa existir na casa de cada um de nós. Esse diálogo sadio e salutar. Esse diálogo nobre. Sabe como é que se começa um diálogo muitas vezes em um casal? Em um relacionamento? Sabe como é que muitas vezes isso pode acontecer? É a esposa olhar para o marido e diz assim: você já não é mais o mesmo. E ele olha para ela: você também não é a mesma. Mas claro que não é. Não é? Naturalmente, já passaram-se alguns anos, não são mais o mesmo. Continua sendo o mesmo, mas há algumas modificações, algumas diferenças, não é? E às vezes esta questão é reflexo de uma frustração pessoal. Por quê? Porque não é mais o mesmo, porque agora está conhecendo mais ainda o seu cônjuge depois do casamento. E o fato de se conhecer mais leva a muitas alegrias, por conhecer muitas outras coisas boas, mas leva a frustrações por conhecer coisas negativas também. Não é? Então, este é o tipo de diálogo que não convém. Iniciar um diálogo atacando o outro. Isso não é diálogo. O diálogo sadio e salutar, ele é indispensável dentro de qualquer lado. Mas um diálogo onde há troca de delicadezas, isso não é diálogo. Isso é ataque negativo também para qualquer relacionamento. Então, pensando em troca de delicadeza também, a troca de delicadeza, diria isso, né? Em público, às vezes é muito, ou sem dúvida, é muito prejudicial para afastar um do outro. Não me instes a que te abandones e deixes seguir. Não extinguemos os nossos cônjuges, ou não extingue o seu cônjuge para visita. Nesse sentido, portanto, fidelidade familiar não se limita a vantagens pessoais. Muitas vezes temos que pagar o preço da fidelidade à família. Fidelidade é uma situação, num sentido muito profundo da palavra. Fidelidade familiar, no segundo aspecto também, não exige condições. Não exige condições. Portanto, é incondicional. É incondicional. Ruth não exigiu nada para poder ser fiel a Noemi. Não exigiu dela nada. Olha, Noemi, quando chegar lá você vai preparar um esposo para mim. Quando chegar lá você vai fazer isso. Quando chegar lá você vai fazer aquilo. Não, eu quero te seguir em prova de amor. Ruth não exigiu nada. Então, a fidelidade familiar é incondicional. Portanto, Ruth determinou. É preciso que os cônjuges determinem a amar. Determinou. Ruth determinou a amar. E os cônjuges precisam determinar a amar o outro, a respeitar e ser fiel ao outro, independente de circunstâncias. Amar, quando tudo vai bem, é muito fácil. Aliás, aqui a Bíblia diz: se amamos aqueles que nos amam, aqueles que são corteses conosco, aqueles que sempre nos dizem palavras bonitas, não fazemos nada demais, porque qualquer um faz isso. Agora o desafio é amar ainda mediante as adversidades maiores que vêm. O desafio é estar junto diante de quaisquer circunstâncias. Esse é o desafio. Essa, portanto, é a determinação que devemos ter. Então é preciso que os cônjuges se determinem, amem determinadamente, sejam fiéis determinadamente, ainda que diante ou independente de quaisquer circunstâncias. Quando o grande ponto que provoca desavença é este: é a falta da fidelidade incondicional. Incondicional. E isso precisa acontecer. Amarei até que, reticências,
ou se ele ou ela for assim, se isso acontecer, o amor é incondicional e em qualquer circunstância. Deve ser, em quaisquer circunstâncias, Fábio cita. Onde quer que tu fores, o texto continua, irei eu. Onde quer que tu fores, irei eu. Numa relação de casal, é muito difícil para uma esposa quando casa com o carteiro, né? Onde quer que tu fores, irei eu. Quando de andar demais, não é? Uma circunstância desta natureza. Mas, pensando aqui, ou voltando ao texto, esta é uma declaração bela. Que declaração bonita, que declaração bela, feita pelos namorados. Que juramento bonito feito pelos namorados. Eu não vou te deixar de forma alguma. Onde quer que tu fores, irei eu. Mas essa declaração deve ser feita pelos casais casados. Deve ser feita de fato pelos cônjuges. Deve acontecer esse tipo de declaração bela. Não só essa, mas muitas outras. Aliás, Cantares de Salomão é um livro que retrata o amor incondicional de Sulamita com Salomão. Então ali nós vemos declarações recíprocas e mútuas, belas, bonitas, para alimentar o relacionamento, o casamento, a vida e o amor daquele casal. Isso é preciso que aconteça. O romantismo muitas vezes acontece muito durante o namoro, no noivado e até o início do casamento, e depois fica esquecido. Não pode ficar esquecido, deve continuar existindo. É preciso que continue existindo romantismo dentro deste namoro que continua. Casamento continua o namoro, só que um namoro mais profundo, um namoro com mais liberdade, um namoro com mais afinidade, um namoro onde se conhece mais com o outro. Então o romantismo precisa e deve continuar acontecendo. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Num palácio ou numa tapera, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, na capital ou no interior, onde quer que seja, em circunstâncias favoráveis ou não, em qualquer circunstância, onde quer que pousares, pousarei eu. A ideia aqui é de viver juntos, a ideia é de comunhão, a ideia de comunhão profunda, de relacionamento de alto nível. Esta é a ideia. Onde quer que pousares, pousarei eu. Relacionamento de alto nível, sem exigência, portanto incondicional. Este é o ideal. O teu povo será o meu povo. Aqui há a fusão de família, né? O povo, ou a família de Cida passa a ser a família de Fábio e vice-versa. A família de Fábio passa a ser a família de Cida. Teu povo será o meu povo. A fusão de família. As famílias se tornam família uma da outra com o casamento. Então há, portanto, esta fusão de família. E o teu Deus será o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. No caso de Fábio, descida pela graça e misericórdia de Deus. Ambos creem, ambos adoram, ambos servem ao mesmo Deus. E isto é fator também extraordinário e muito belo para poder ajudar no relacionamento saudável e de alto nível. Finalmente, fidelidade familiar é contínua. Ela não é apenas para um determinado tempo, mas ela é contínua, ela é até o fim. E é isso que Ruth diz aqui: assim me faça o Senhor, versículo 17, assim me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Se outra coisa senão a morte me separar de ti. Lealdade absoluta, lealdade determinada, ainda que diante das circunstâncias mais adversas, nada pode nos separar. Ainda que diante dos problemas, aplicando ao casal, nada pode nos separar. Nada a não ser a morte. Este deve ser o propósito do Bentes. Este deve ser o propósito de Fábio de Cida. Portanto, como também de cada casal, de cada família que aqui está. Queridos Prudentes, Fábio e Cida, que somente a morte ponha fim no relacionamento de vocês. E que ela demore muito e muito chegar. Que Ele nos abençoe. Amém?
Aqui nós temos uma parte de alianças. Fábio, você pode mostrar o fim dessa aliança aqui, onde é que ela finaliza? Você pode mostrar, o Cida? Não? Por quê? Porque é um círculo que não tem fim. Né? Isso simboliza que o amor de vocês, o relacionamento de vocês também, não deve ter fim. E a aliança é símbolo do compromisso que vocês fazem um com o outro. É o símbolo de um compromisso que é feito já no coração. E este é o símbolo externo. Eu gostaria, Fábio, que você segurasse esta aliança, neste momento, que é a aliança da sua esposa, e você vai repetir comigo algumas palavras para este momento. Cida, eu a amo com toda a intensidade do meu ser. Serei fiel e a amarei. Independente de circunstâncias. Onde quer que você for, eu irei também. Onde quer que você pousar, pousarei também. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Nada, a não ser a morte, irá me separar de você. Como símbolo externo deste compromisso feito, ofereço a você esta aliança que te fará lembrar do mesmo. Coloque a aliança no dedo próprio de sua esposa. Cida, segura essa aliança e você vai oferecer neste momento a Fábio e vai também repetir de maneira mais audível possível também esta expressão. Fábio, eu o amo com toda a intensidade do meu ser. Serei fiel e o amarei, independente das circunstâncias. Onde quer que você for, eu irei também. Onde quer que você pousar, pousarei também. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Nada, a não ser a morte, irá me separar de você. Como símbolo externo deste compromisso, digo, né? Ofereço a você esta aliança que te fará lembrar do mesmo. Pode colocar a aliança no dedo próprio do seu esposo.
Fiquemos em pé neste momento. Senhor nosso Deus, nosso eterno, soberano e excelentíssimo Pai Celestial, louvado seja o teu santo e excelso nome, por mais esta família que se constitui aqui nesta noite, Pai querido. Nós te adoramos pela vida de Fábio e pela vida de Cida, e para os mesmos rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor, rogando ao Pai querido que o Senhor os esteja abençoando, o Senhor esteja dirigindo, o Senhor esteja, bendito Deus, levando-os a uma relação de fidelidade e amor incondicional um para com o outro. Pai querido, os abençoe, os dirige e os guarda. E neste momento, Pai querido, mediante a autoridade espiritual e cívica que me imposta nesta hora, eu os declaro, em o nome de Jesus, marido e mulher. Amém.
acompanhamos agora solenemente a saída dos nubentes.